Pessoal, acabei de se perguntar se a prova vai ser aqui ou no Abrão, ou vai ser no Abrão. Tá, sexta-feira às 8. Junto com a turma do Renato. Sua aula de hoje é uma aula meio pesada. E ela é pesada por dois motivos. Porque ela envolve um conceito novo, que provavelmente vocês nunca mexeram com ele, ou mexeram em outro contexto, não em eletromagnetismo. E, sobretudo, envolve uma mudança de postura sua frente ao problema do eletromagnetismo. Isso, quando a gente vai estudar a equação de Maxwell, essa mudança de postura é necessária. Então, eu estou avisando isso porque é meio... Se você desenhar, sei lá, um quadro, tem uma moldura e tem uma fotografia aqui, certo? O que acontece na aula de hoje é que a fotografia muda e também a moldura muda. Então esse contexto que define o que você está estudando também muda. Então, mas o conhecimento do eletromagnetismo é assim, então por isso que a gente vai fazer isso. Tá, mas estou avisando que isso aqui requer uma mudança de atitude, de frente ao eletromagnetismo. E aí a gente se encaminha para, na quarta-feira, falar da primeira equação de Maxwell para o curso. A lei de Coulomb não é a equação de Maxwell. Então a gente vai ver por quê. Só por que a lei de Coulomb não é uma equação de Maxwell? Porque as equações de Maxwell, elas descrevem o eletromagnetismo de maneira completamente geral. Enquanto que a lei de Coulomb só vale para cargas paradas. Se você estiver mexendo com cargas paradas, a lei de Coulomb é ótima, sem problema. Mas ela tem essa limitação interna. E por isso que ela não é uma lei geral da física. Ela é uma lei da eletrostática, a eletrostática não é o eletromagnetismo. Por quê? Porque a gente tem que mexer, tratar de cargas que se mexem. Tudo bem isso? Então, a lei de Coulomb, que é a lei de Gauss, para a qual a gente está se encaminhando, é uma lei mais geral. E essa lei, ela é formulada de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. É isso que a gente precisa prestar atenção hoje. A lei de Gauss, que é o que a gente vai estudar, não hoje, na quarta-feira. Só porque a gente estuda a lei de Gauss hoje? Porque precisa de uma linguagem. E a gente vai ter que discutir essa linguagem hoje. Tudo bem? E aí, dada a linguagem, a gente expressa a lei na próxima aula. Ela expressa em termos de fluxo. E esse conceito que é o conceito que a gente precisa entender hoje e ganhar domínio sobre ele. E aí é o seguinte, se você tiver dúvida, por favor, pergunta só. Então, a dúvida é assim. Para você ter uma dúvida, você precisa entender mais ou menos o que está acontecendo. Se você entender perfeitamente, você já não tem mais dúvida. E se você não entender nada, também você não consegue ter dúvida. Tudo bem isso? E a minha aposta é que vocês estão aqui hoje, no conhecimento desse assunto. Então, faz uma força para ter dúvidas, para você migrar para esse livro aqui. Tudo bem? Sim? Ok. Qual é a ideia de fluxo? O eletromagnetismo ele foi formulado em 1870, 80, 90. Teve várias formulações ali. E o
formalismo matemático do eletromagnetismo foi copiado da mecânica dos fluidos, que era uma coisa que se estudava bastante naquela época. E aí eles copiaram a ideia de fluxo. O que é fluxo? A intuição da ideia é simples. Imagina que você tem mas isso aqui é técnico, também precisa tomar cuidado. Você tem uma porta num lugar. E a gente pode falar em fluxo de pessoas. O fluxo do campo elétrico que a gente vai estudar aqui é parecido com esse. É primo, não é igual. Eu posso falar em fluxo de pessoas através da porta. O que é fluxo? Como é que você trabalha com esse conceito? Tudo bem? E aí começa o problema que a gente tem que usar um modo de pensar matemático, que é o seguinte. Como eu já falei numa aula, não tem sentido em dizer se eu atravessei a porta ou não. Que isso aqui não é uma operação definida. Tudo bem? Só está claro isso? Esse buraco aqui, ele não é atravessável. Ou sim, você não atravessa o buraco. Você não passa por um buraco. Porque se você tiver uma superfície, isso é o conceito matemático de buraco. Tem uma superfície assim, tem um buraco aqui, sim. Essa superfície dentro e fora é a mesma coisa. Não tem diferença entre dentro e fora. Para você poder falar que atravessou, você precisa ter uma ideia de ter uma barreira aqui. Tudo bem isso? Então, para a gente usar o conceito de fluxo, a gente pega essa porta aqui, aí eu coloco a barreira matemática. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas não é uma barreira física, é um instrumento de pensamento. Sim, eu ponho a barreira matemática aqui, e aí tem sentido sim eu falar se eu atravessei ou não a barreira matemática. E a barreira matemática você define do jeito que você quiser, podia ser uma barreira assim, mas vamos pegar a barreira mais simples, que é uma barreira plana, apoiada sobre o batente da porta. Tudo bem? E aí, nessa barreira matemática, tem sentido eu falar em fluxo. Por exemplo, você pode falar isso se você pegar, sei lá, a porta do metrô, tem a rua, tem o metrô aqui, a porta simples assim, e aqui o metrô. Você quer saber quanta gente entra ou sai por essa porta? O que você faz? Usa essa ideia. Você pega, apoia uma superfície matemática aqui, então você inventa um negócio que não existe e apoia aqui. Esse negócio que você dá aqui é parecido com, em termos de ideia, você colocar eixos num problema, que também é uma coisa que não existe, mas você usa isso para pensar. Então isso aqui é instrumento de pensamento, isso aqui também é instrumento de pensamento. E aí sim você tem sentido você falar em fluxo através dessa superfície. Só assim. Então, moral da história, não tem sentido falar em fluxo através da porta aberta, mas a porta coberta por uma superfície matemática sim tem sentido. Tudo bem? E aí no fluxo ainda preciso falar outra coisa. Sei lá, eu estou entrando ou estou saindo. Como é que você quantifica essa ideia? Então, a técnica desenvolvida para quantificar essa ideia, para descrever isso, é o seguinte: você vai lá e pega, põe uma normal à superfície. Aqui. Um versor N. Que arbitrariamente você aponta, como é uma superfície aberta, você pode apontar para qualquer lado, mas você escolhe um e aponta naquele. Por exemplo, eu posso colocar o versor N aqui nessa superfície assim. Isso aqui ajuda a gente por quê? Porque se eu andar para lá, eu vou contra o versor e isso aqui corresponde ao fluxo negativo. Tudo bem? Se eu vier do lado de trás, do lado de fora e entrar aqui, isso aqui corresponde ao fluxo positivo. Só sem isso. Então, essa ideia de uma superfície, onde eu vou espetar uma normal, tudo matemático, verde e vermelho, são matemáticos. Mas eu espeto um versor aqui,
E aí isso permite quantificar o fluxo como positivo ou negativo. E aí, se você olhar no metrô, tem sempre gente entrando e saindo. Se você quiser saber o fluxo total de pessoas, você pode ou falar o fluxo positivo e o fluxo negativo, quantos entraram e saíram, ou o fluxo global, isso vai fazer a diferença. Tudo bem isso? Sim. Se você tiver uma região onde mora gente que vai trabalhar, provavelmente o fluxo aqui é negativo. Tudo bem? Porque entrou mais gente do que saiu por aqui essa hora da manhã, 8 da manhã. Agora, se você for na Praça da Sé, provavelmente vai ter saído mais gente do que entrou. Tudo bem isso? E aí você tem um fluxo positivo lá. Só sim, pergunta nisso. Esse negócio aqui, uma superfície, matemática agora, com uma normal espetada, assim, quer dizer, a superfície isso aqui é chamado de superfície orientada. E a ideia de fluxo é sempre feita, trabalhada com superfícies orientadas. Então, superfície orientada é só isso. Você pega uma superfície matemática qualquer, espeta um normal em cima. Tudo bem isso? Só sim? Pergunta. Pergunta nisso. Se você tiver uma superfície mais complexa, por exemplo, a superfície curva, o que você faz? Imagine que por um motivo qualquer você precisa descrever o fluxo através dessa superfície assim, torta. O papel é a superfície matemática. O que você faz? Então, o que você faz é o seguinte, você divide isso em células. Assim. O papel está torto de qualquer jeito. Em cada célula você vai colocar uma normal perpendicular ao plano tangente aqui. Tudo bem isso? Só assim. E a normal vai andando. Então a normal aqui faz assim, 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 assim. E muda de acordo com a superfície. Tudo bem isso? Só minha cabeça é a superfície. A normal é assim, ó. Ok? Só que a ideia, claro, você não vai pegar a normal para cá de um lado e colocar a normal do vizinho para o outro lado. Você vai ter que fazer uma coisa que, se você esticasse isso, as normais ficassem todas paralelas. Tá, essa é a ideia. Então você escolhe tudo de um lado só, nesse sentido. As normais não têm que ser paralelas, mas elas têm que ser passíveis de serem tornadas paralelas se eu pegar o papel e esticar. Tudo bem? Só pergunta nisso. Ok. Pergunta? Só quando a gente fala em fluxo, estou falando sobre o que ocorre o fluxo, sobre qual superfície, superfície orientada. Agora, qual é a coisa que flui? Essa pergunta é importante agora para a gente, é o segundo passo. Só o que flui? Se você pegar um rio, se a larga, por exemplo, ele corre para lá, quando você quer calcular o fluxo, então um dia comum, que não tem ondas no rio, nem inundação, nem nada, que o rio corre suavemente, você vai pegar uma superfície aqui, outra superfície aqui, outra superfície aqui, e o fluxo vai ser o mesmo, de água através dessa superfície, tudo bem? Só assim isso. A água que entrou aqui sai por aqui, não tem produção de água no caminho. Só tudo bem? Pergunta, como é que você quantifica o fluxo de água? Então,
Tudo bem, você vai lá, pega a sua normalzinha, assim. Você pode escolher qualquer superfície que você queira. Normal sempre perpendicular aqui. Só que como é que você quantifica a água andando? Tudo bem que em princípio é o seguinte, você colocou no rio uma barreira matemática, que a água passa de um lado para o outro. O que é a água passando, do ponto de vista matemático? Tudo bem, partícula indo de um lado para o outro. Agora, o que caracteriza essa partícula? A cor dela? Não, mas o que? Massa. Só a massa. A velocidade? Se eu pensar na massa, eu estou pensando uma coisa que não anda. O andar, o fluxo tem que ser. O que importa aqui é o fato da água andar. E o andar é caracterizado por quê? Pela velocidade. Tudo bem isso? Então, o que a gente quantifica nesse problema é, esse amarelo aqui é a velocidade é assim. E o fluxo de água, por exemplo, é caracterizado do seguinte jeito. Se você pegar uma célula dessas daqui, dessa superfície, claro que isso aqui é bidimensional, tem que ser, né? Assim. Aí você pega uma célula, com normal aqui. E aí o fluxo é caracterizado do seguinte jeito, matematicamente, definição de fluxo. D, φ, normalmente a gente usa a palavra φ para fluxo. E aqui a gente precisa qual é o vetor que está sendo andado, cujo fluxo está sendo calculado. E aqui é o fluxo do vetor de velocidade. Certo? Como é que a gente define isso? Sim, muito simples. Isso aqui é V, que é velocidade, escalar, N ds. ds é o tamanho dessa célula aqui. Só tudo bem isso? Daqui é o fluxo através dessa célula. Se eu quiser, o total tem que somar, integrar sobre todas as células. Pergunta, por que o fluxo é definido dessa maneira? Imagina que tem a água fluindo, a gente está dentro do rio agora e a água flui assim para vocês. Aí você tem a normal assim. Pergunta, se você virar isso daqui de lado, o fluxo muda. Só a água está correndo assim, ó. Nós estamos dentro do rio, aqui dentro da sala. Tudo bem? A água corre assim. E aí você pega a superfície assim. Tem fluxo através dela? Não tem. Tudo bem? E aí, esse produto escalar, o que ele faz? Ele dá a ideia intuitiva que quando a normal é paralela à velocidade, o fluxo é máximo. Quando a velocidade está torta em relação ao normal, o fluxo vai diminuindo. Quando é perpendicular, é zero. Tudo bem isso? Só pergunta nisso. Então a ideia é a seguinte, a ideia não é que você aceite essa definição. Pergunto se você entendeu por que a definição é assim. Só assim isso. Olha com força para um pouquinho. Vê se você está claro por que fluxo. Fluxo de quem? Não é fluxo do carro, fluxo de alguma coisa. Só quem que flui? Sempre fluxo é definido com um vetor. Que a coisa que está lá tem que ter uma direção. Tudo bem isso? Uma coisa que não tem direção não flui.
Então tem que ser fluxo do vetor. E esse N aqui, nessa linguagem de cores aqui, isso aqui é essa normal, aqui, e ds é elemento de superfície. Então, tudo bem isso? Pergunta. Se vê que isso é uma coisa estranha, um pouco, porque é o seguinte, aqui eu estou vendo o pensamento. Isso aqui não existe na natureza. NDS não existe. Você que está usando para pensar. V existe. Isso às vezes é difícil. Simples, mas não é tão simples. Pergunta. Oi. A quantidade da água aparece nisso daí de algum jeito? Então, a quantidade da água aparece de algum jeito, sim. Esse problema é matematicamente parecido do jeito que ele trata a corrente elétrica. Só que o que é corrente elétrica? Pega o fio lá, que está discutindo na geometria clássica. Pega o fio. Eu já vou responder essa pergunta diretamente, mas antes. Pega o fio aqui. O que é a corrente elétrica? Você vai ter que calcular o fluxo de carga dos bens, ou seja, você vai ter que ter, se você usar a superfície assim, tem corrente através dela, se você usar a superfície assim, não tem. Ela passa do lado da superfície, não pula a superfície. Tá? E como é que eu quantifico a quantidade de coisa aqui? Aqui, a quantidade é dado o seguinte, que vai ser ρ, a densidade da água, vezes V. Isso dá, quando você ouve na televisão falar em litros por segundo, vazão de alguma coisa, litros por segundo o que é? É volume. Ou, se você quiser, pode ter massa também. Você podia falar quilogramas por segundo. Tá? E como é que você transforma isso em quilograma? Multiplica pela densidade da água. Então, a gente vai fazer uma conta várias vezes. Sim. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui é uma coisa mais cinemática. Só a velocidade fazendo assim. Para isso aí virar massa, você tem que grudar a massa nessa velocidade. Matematicamente, e aí a massa é carregada junto com a velocidade. Tudo bem? Só pergunta. Oi. Qual o motivo geométrico para ser um produto escalar? Desculpa, qual que é? O motivo geométrico para ser um produto escalar. Só o motivo geométrico para ser um produto escalar. A ideia é a seguinte. Isso é uma ideia intuitiva. Que é o seguinte, você pega, imagina a água de novo correndo nessa direção. Pergunta, você tem fluxo através dessa superfície matemática? Se tiver o rio andando assim? O que você faz? Você conta a água que passa através desse pedaço. Agora, por que tem um produto escalar? Porque não necessariamente eu quero colocar uma superfície ortogonal à velocidade. Eu poderia, por exemplo, pensar uma superfície assim. Se eu pensar nisso, pergunta aqui do lado, nesse cantinho aqui, da minha mão direita, qual é o fluxo através de... A água está correndo assim. Qual é o fluxo da água sobre essa superfície aqui? Se você pegar 5 centímetros quadrados aqui e aqui, o resultado é diferente. Por quê? Porque a superfície está orientada de modo diferente. Tá? Então, na hora que você coloca a normal assim, aquele produto escalar, quanto que dá V escalar N se a água está correndo naquela direção? Dá zero. Tudo bem? Porque V é esse vetor aqui. Tá? Então significa que, ainda que esteja passando água por aqui, você orientou a superfície de tal jeito que a água não passa através dela. Tá? Então, só. Então esse N, V escalar N, ele quantifica
a relação entre a velocidade da coisa e a orientação da superfície. Tudo bem? E, para completar, o ds significa que se eu puser mais superfície, passa mais, se puser menos, passa menos. Oi? O M tem que ser O M, ele tem que ser um vetor unitário. tem que ser um vetor unitário. Pessoal, por que ele tem... Me diz só, por favor. Por que ele tem que ser unitário? Porque eu não quero que o tamanho dele interfira na conta. Eu só quero que ele seja um informador de para onde que a superfície aponta. Só isso. É só essa informação que eu quero. Eu não ia pôr vetor de 2 aqui, 3 aqui, porque isso eu ficava maluco. Tudo bem? Foi. Mas o fluxo ele não é uma grandeza vetorial? Não. Pessoal, super legal você ter perguntado isso. Qual é o fluxo? É uma grandeza de que tipo? É um escalar. E aí, se você pensar no rio, o que você vai falar? Falar em litros por segundo. Certo? Você não diz para onde que a água está indo. Certo? Claro que se você vai fazer uma afirmação sobre uma enchente, qualquer coisa, que quanta água correu, você impedir que você não vai pegar uma superfície assim. Você vai pegar uma superfície que cubra, vai de uma margem até a outra. Até poderia ser assim. Essa superfície está boa. A única coisa que ela tem que começar a chegar do outro, porque aí a água, você conta a quantidade de água passou através dela. Isso aqui vai ser você vai contar quantos litros por segundo. Tudo bem? São mais perguntas. Suas perguntas que ela fez é muito importante, muito importante. Isso aqui é uma grandeza escalar. Que pode ser, ele pode ser negativo? Pode. Bastaria que eu orientasse a minha superfície contra a velocidade. Isso daí ia dar um número negativo. Isso não quer dizer grande coisa. Só quer dizer que se eu orientei para cá, significa que a água está passando para cá. Oi. É que eu estou fazendo física matemática e a gente fala do fluxo de calor numa barra. Sim. E aí dá como uma grandeza vetorial, né? Por isso que eu que é o gradiente. Por exemplo, o gradiente é outra coisa. O gradiente não é fluxo. Ele é... Mas dentro do fluxo, aí eu fiquei confusa. Gradiente é uma outra coisa, que a gente vai falar mais tarde no curso. E sim, gradiente você pega uma coisa escalar, tipo temperatura, e você acha um vetor escondido ali dentro. Isso é verdade. Só que aquele vetor não é fluxo. Se você quiser, você pode calcular o fluxo do gradiente, mas aí o gradiente da temperatura é vetor, e na hora que você calcula o fluxo, aí já tornou a temperatura o vetor através do gradiente. Entende? Você não consegue falar em fluxo de temperatura sozinho. Fluxo, pessoal, a pergunta dela, eu não sei se é isso que você perguntou, mas é o que eu estou falando. Você consegue falar no fluxo do gradiente da temperatura? Consegue. Por quê? Porque o gradiente é o vetor. Tá? Mas o fluxo da temperatura não tem essa noção. Vocês estão aqui na sala, onde é que a temperatura está andando? Você não sabe. Temperatura não anda. Tudo bem? O gradiente da temperatura anda. Tudo bem? Oi. Espera só um pouquinho, por favor. Pode falar. Quando você escolhe esses dois vetores, você aponta para uma direção. Só que quando você pega essa superfície irregular, o que nessa forma faz com que a direção deles esteja sendo mudada? O que faz que a direção... Porque, por exemplo, o versor. Você pega um versor N, o que faz com que a direção dele esteja sendo mudada? Ao mesmo tempo que você vai... Isso pela minha definição. A superfície que não é boa porque ela tem um bico. Pode mandar a superfície um pouco mais redonda assim. Qual é a minha convenção para a superfície orientada?
Você vai pegar isso, dividir em elementos de superfície e espetar um versor nesses elementos. Ou seja, aqui você vai espetar o versor assim, 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 assim. Tudo bem? E aí, é como se aqui fosse um negócio mole, cheio de flechas espetadas. Você mexe, isso a flecha vai junto com a direção da superfície. Tudo bem? Porque eu não consigo ver, tipo, quando você vai fazer integral de tudo isso. Sim. Durante o processo integral vai alterando, vai pegando um... Não, aí você vai ter que saber expressar matematicamente essa variação. Tem um outro problema. Mas por enquanto é que a ideia. Então vamos lá, já que a gente está brincando com isso, pega o rio, leva ele um pouco para frente aqui, assim. Tudo eu poderia pegar uma superfície assim, ó. Só quando a água que passa aqui e aqui nessa superfície, a quantidade de água é igual que flui através dela. E aí como é que você faz isso? Você pega normal aqui, normal aqui, normal aqui. Aqui é normal ponto para cá. Aqui é normal ponto para cá. Tudo bem? Isso significa que essa dobra aqui quase não contribui para o fluxo, porque daqui contribui com um sinal, daqui contribui com o outro, a soma desse ângulo. Tudo bem? Então tanto faz ter essa dobra ou não ter. Pode ter, se eu quiser. Então o fluxo através dessa superfície, qualquer superfície é o mesmo, se a água estiver correndo suavemente. Pergunta nisso? Só então, o que nos interessa é o seguinte, que a definição do fluxo do vetor é isso daqui. Fluxo do vetor V sobre a superfície S. Só agora uma mudança de atitude. É o seguinte, eu falei em fluxo de água. Pergunta, eu preciso, para falar em fluxo, eu preciso ter um vetor de alguma coisa que se mexe? Resposta, não. Isso é um problema, assim, bagunça um pouquinho a cabeça da gente. A gente pode falar em fluxo de um vetor que não se mexe. Por exemplo, do campo gravitacional. Só o campo gravitacional é um monte de flechas que apontam para baixo aqui. E eu posso pensar o seguinte, qual é o fluxo do campo gravitacional sobre essa superfície? Tudo bem? Ou seja, não precisa... A ideia de fluxo foi criada na mecânica dos fluidos, tudo bem. Uma coisa passando de um lado para o outro. Mas eu não preciso ter uma coisa passando de um lado para o outro. Basta apenas ter um vetor espetado nessa região aqui. Tudo bem isso? O que eu estou querendo pedir para você olhar é o seguinte. Nessa região que a gente está, tem um monte de G, assim, que é o G pequeno. Que é o que ocorre aqui. Tem o Gzinho em tudo que é lugar. Agora pega esse papel aqui e faça assim. Tudo bem isso? Só tem fluxo de G sobre o papel. E você viu, eu mudei de jeito de falar, não falo mais através do papel. Falo sobre. Então eu estou abusando da palavra fluxo.
Tudo bem? Ela não é um fluxo, o G não flui, ele não entra de um lado e sai do outro. Está lá parado. Mas eu faço isso, aquela conta tem sentido. Eu posso falar em fluxo de G agora. Do mesmo jeito. Só qual é a dificuldade agora? A dificuldade é a gente usar uma palavra velha com um significado novo. Então não tem nada difícil. Tem a palavra fluxo que atrapalha. Tudo bem, mas o fluxo do campo gravitacional, posso falar isso. E aí você pega essa superfície. E aí, qual é a regra para você orientar, colocar normal essa superfície? Não tem regra. Então tem duas possibilidades. Ou você põe a normal assim, ou você põe a normal assim. Com a superfície desse tipo você tem duas possibilidades. Escolhe uma. Se você escolher para baixo, assim, quanto é que dá o fluxo do campo gravitacional sobre essa superfície aqui? O que você vai fazer? Pergunta, quanto é que vale G? Então eu coloco um vetor de maneira mais simples. Eu escolho ele por sendo de referência aqui, assim, e G igual a G, K, por sinal menos. Tudo bem? Só escolhe ele para baixo. Se você escolher ele para baixo, isso é arbitrário, você pode escolher. N também é igual a menos K. Então você vem aqui e escreve isso aqui assim. Isso aqui é igual a G. G escalar N dá mais mais G. E aí, desce. E aí o fluxo do campo gravitacional através dessa superfície, com a normal apontada assim, para baixo, aqui, isso é G vezes a área do papel. Só tudo bem isso aqui? Pergunta. Oi. Como que a ideia da velocidade da coisa está seguindo do fluxo permanece quando a gente pensa em algo que não atravessa? Peraí, desculpa, como a noção da velocidade? De algo que não está sendo atravessado na superfície permanece quando a gente fala disso. Pois é. O que a gente faz aqui? Só um segundo. A lei de Gauss, ela vai afirmar alguma coisa sobre o fluxo do campo elétrico. Então ela parece com o campo gravitacional, isso que eu quero dizer. Não parece com a velocidade. E aí, então o que nós temos que aprender? Que é o seguinte, o fluxo da velocidade realmente é ter uma coisa passando de um lado para o outro. Agora, o que é fluxo de G? G está passando? Não está, está lá parado. Tem que estar estático nessa região do espaço. E aí, tem um G aqui, um G aqui, um G em tudo que é lugar aqui. O que significa o fluxo de G sobre a superfície? De certa forma, isso daí mede de que maneira que o G está espetado sobre a superfície. Que é ele não tem um conceito de... Ele é um conceito mais abstrato. Ele não tem um conceito de um G passando de um lado para o outro. Tudo bem? Mas ele mede de que maneira a relação entre a orientação da superfície e o G. Isso que conta. Tá? Oi. Eu tenho certeza que eu não respondi adequadamente a sua pergunta. Mas
isso aí é uma questão de prática. A gente vai usar isso daí e essa noção entra na cabeça da gente mais através da mão do que da cabeça. Tá? Do mesmo jeito que você aprende violão. Você não aprende violão com a cabeça, certo? É sua mão que sabe, não é a sua cabeça. Oi. Essa conta vai dar um número. Eu dou um número. Tá? Esse número fisicamente, por exemplo, que Agora não vai apresentar nada. Ainda. Ele vai apresentar na Leviópolis. Ou no fim dessa aula. Melhor. Só para confirmar essa coisa, é o seguinte. Se você puser o normal para cima, aquele negócio muda de sinal. Simplesmente. Tá? Que diz que o G aponta contra o N. Pergunta nisso. Exercício matemático agora. Só para treinar a matemática. Eles não têm significado físico. Você pega esse vetor aqui, vetor psi, que não quer dizer absolutamente nada. Mas é um vetor. Então tá bom. E ele tem a seguinte cara. Onde alfa, beta e gama são constantes positivas. Que também não querem dizer nada. E o que eu quero calcular é o seguinte, qual é o fluxo desse vetor psi sobre essa superfície aqui. Isso aqui é A, aqui é B, esse ponto, e aqui é C. Essa superfície, ela é isso daqui. Você vai pegar uma... Por que eu quero essa superfície? Que eu quero. Só para brincar. Você pega uma superfície assim, uma superfície desse jeito e uma base aqui. Superfície aberta. Tudo bem isso? Só quanto é que vale o fluxo do vetor psi, que eu não sei o que significa, sobre essa superfície de brincadeira? Como é que eu faço a conta? É isso que a gente tem que olhar. É C que... Não. Eixos x, y, z tradicionais. Esse ponto aqui é A, essa distância aqui, essa distância B, essa distância C. Dá o tamanho das superfícies. Pergunta, como é que a gente procede para fazer um cálculo desse? Você vai lá e coloca no normal, eu vou colocar o normal assim, desse lado. Tudo bem, essa normal aqui é paralela a esse eixo, essa normal é paralela a esse eixo e essa normal é paralela a esse eixo. Todas do mesmo jeito que se eu esticasse essa superfície, elas todas apontariam na mesma direção. Então o que eu não vou fazer é colocar uma normal para cada lado. Aí o que você faz? Escreve o seguinte, só quando é que você tem que quebrar essa superfície em 3 superfícies. 1, 2, chama um embaixo aqui. 1, 2 e 3. Só para dar um nome para ela. Como é que você calcula o fluxo? Você vai ter que somar os fluxos em 3 pedaços.
Então, o que é dφ? Vai ser, φ vai ser φ1 mais φ2 mais φ3. O fluxo daquele vetor sobre essa superfície vai ser a soma das contribuições sobre cada superfície. Aí pergunta, quanto é que vale φ1? dφ1 igual ao quê? Vai pegar o vetor psi só a superfície 1, quanto é que vale n? K, tudo bem? Quanto é que vale ds? Então, o que é ds? É a superfície, é o elemento de superfície desse pedaço aqui, que é dx dy. Tudo bem isso? E aí, do mesmo jeito, dφ2 é vetor psi escalar, 2 nessa superfície, o n é o vetor j e o elemento de área, o elemento dessa área aqui, que é dx dz. E dφ3 igual a psi escalar esse versor aqui, que é o versor I, de x, desculpa, dy dz. Só antes de ir para frente, pergunta, você entendeu isso daqui? O que eu fiz? Eu peguei a definição de fluxo, que é essa coisa aqui, e adequei o n e o ds a cada caso. Por exemplo, a superfície 3. Que cara que tem o n? O n é esse versor verde aqui, que é o versor I. Então, por isso que aparece I aqui. E aí, qual é o elemento de superfície? dy dz, que é a areazinha aqui. Tudo bem? Ou seja, eu estou falando que a superfície 3, por exemplo, que é essa superfície aqui agora, para você, x assim, e z assim, y aqui. A superfície 3, que é essa daqui, ela tem um normal assim, ó. Tudo bem? Ok, fluxos globais então. φ1 vai ser integral duas vezes antes disso, vou escrever, eu tenho que calcular esse produto escalar aqui para poder ir para frente. Então, dφ1 igual a... O que você vai fazer? Pegar esse vetor aqui e fazer esse produto escalar. Então, isso daqui dá gama xy dy dx dy.
E aí a pergunta que você fez, que é o seguinte, só você viu que aqui tinha um produto escalar, mas agora isso aqui vai ser uma conta, você vai dar um número. Tudo bem? Sumiu completamente o caráter vetorial isso aqui. Tudo bem? Então isso aqui dá um φ1, que é igual agora a duas integrais. Vou integrar em x aqui primeiro, em y depois. Integral de x de 0 a a, isso aqui é de 0 a b. Gama xy é igual. Essa integral aqui dá x2 sobre 2. Então vai dar integral de 0 a b dy gama y. E essa integral aqui dá a2 sobre 2. Integral em x. E aí fazendo a outra integral, isso aqui dá gama b2 sobre 2 a 2 sobre 2. Só pergunta nisso. Segunda contribuição, df2, aí você faz a mesma coisa. Pega psi, multiplica por k. Desculpa, por j aqui. Isso daqui dá beta x. Essa primeira integral dá x2 sobre 2 da beta a 2 sobre 2. Isso aqui então dá c da beta c a 2 sobre 2. Se eu fosse colocar a integral no df1 ou df2, como ficaria? Integral de df1 sobre a Não, pera pessoal, deixa eu entender essa pergunta. Se você fosse colocar a integral aqui, você pode colocar, mas você não vai, você só consegue fazer a conta, você tem que calcular qual que é o problema. O problema é o seguinte, você vê que aqui tem um produto escalar. E aí, para você poder fazer a conta, você é obrigado a fazer o produto escalar disso com isso, com o versor adequado. Se você não fizer, você não consegue levar a conta adiante. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Essa coisa aqui é isso daqui. Peguei esse psi aqui, multipliquei escalarmente por k. E aí sobra só esse pedaço aqui. Tudo bem? Aí, agora sim você é capaz de calcular isso aqui. Mas aí, o Pera, desculpa que passou o avião aí. seria antes a integral de df1. Então, o φ1 é a integral de df1. E eu tenho que integrar no espaço, na superfície. Então, por isso, isso aqui é o elemento de contribuição. E esse elemento, se você olhar, ele está aqui, ó. Essa coisa aqui, laranja, ela está distribuída agora aqui dentro. Tá, e agora eu simplesmente dei a instrução para somar sobre todas as contribuições. Qual é a passagem que te atrapalha? Essa daqui?
posso, por exemplo, poderia formar uma coisa φ1 mais um φ0. O φ1 mais... Mais alguma coisa, mais alguma constante por causa da integral. Não, essa integral... olha só, essa integral aqui não é uma integral indefinida. Só essa integral que eu estou fazendo aqui significa o quê? Eu peguei e cortei essa superfície aqui. Calma. dφ1. Se aqui é XYZ, dφ1 é integral sobre essa superfície aqui, ó. E isso daqui corresponde à contribuição genérica de cada quadradinho desses aqui. Tudo bem? Qual é o tamanho do quadradinho? É um dx aqui e o... Não, desculpa, estou falando errado. Mas aqui não dá para... Faz de conta que... Tem que virar o desenho, que é o seguinte. Eixo Y para você, eixo X aqui. Agora você está olhando essa integral aqui de cima. Tudo bem? Temos aqui o eixo Y, aqui o eixo X. E aí, isso daqui é o versor K, que o eixo Z agora está apontado para lá. E aí, o versor K espetado sobre cada superfície dá a contribuição do fluxo em cada pedacinho. E aí o que eu estou fazendo agora é somando sobre todas as contribuições de todos os pedacinhos. Agora, não tem constante nenhuma, porque essa integral aqui é integral definida. Na hora que acabou a superfície, eu paro a conta. Tudo bem? Deve dar exatamente o filme. Exatamente, você não tem ambiguidade nenhuma. Daqui não é integral genérica, é integral que começa num lugar e acaba no outro. Então, isso não tem ambiguidade. Tudo bem? Oi. Esse psi aí é um campo? Não, o psi, essa letra aqui, é um campo. O que ele significa, eu não tenho a menor ideia. Mas essa expressão aqui está boa para brincar. Tudo bem? Ou seja, aqui não tem significado físico. Mas é uma função desse tipo aqui, um campo. E é um vetor, que tem I JK. Tudo bem? dφ3 igual, aí você vai pegar esse vetor, sempre o mesmo vetor, agora com outra projeção, na direção I. Isso aqui dá alfa x de y dz. E aí, φ3 vai ser igual integral de 0 a c dz, integral de 0 até b dy, alfa x. Só como é que se faz essa conta? Essa conta aqui, integral de dx dy dz de x. Só o x vale quanto? O x varia, né? Depende das variáveis? Não, o x é uma constante. Qual é o valor dessa constante? Essa conta que eu estou fazendo agora sim é sobre esse plano aqui. Sobre esse plano aqui. E sobre esse plano, x é 0. Então isso aqui é igual a 0. Portanto, isso aqui é igual a 0. Sua pergunta? Acabou, você soma isso aqui e acabou. O que isso quer dizer, eu não sei, mas
a gente usou a definição matemática de fluxo. Pergunta. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu a seguinte coisa, viu a definição de fluxo de um vetor, que é a definição inspirada na mecânica dos fluidos, mas não é idêntica. Por que não é idêntica? Porque na mecânica dos fluidos a gente fala coisas que andam, tipo velocidade, etc. E aqui a gente pode falar de coisas estáticas. Ou seja, o campo, mesmo campo gravitacional, ou aquela coisa que não anda, só dizer que anda. Só tem um tempo, quer dizer, não tem. Tudo bem, está parado. E a gente pode calcular o fluxo. Então essa noção existe. Só uma pergunta. Então, oi. Eu posso então pensar o fluxo como quanto esse vetor interage com a superfície? Eu usaria uma palavra mais fraca. Só trocaria a palavra interage por espera. Tudo bem? Ou seja, ele não está fazendo nada na superfície, ele é inerte, do ponto de vista de fazer alguma coisa. Mas se você pegar o campo gravitacional sobre essa superfície, o fluxo dá uma medida de quanto ele espeta, de que maneira ele espeta a superfície. E é só isso que conta esse conceito que conta, por exemplo, no reformular de Gauss. É o espetamento estático. Faltando uma coisa assim, e aí você faz um fluxo de uma superfície que submete o espetamento. Tá. Só sem isso. Acho que ele perguntou uma coisa importante, do ponto de vista conceitual. Fluxo de vetor estático não tem movimento. Então por isso que a gente não fala de fluxo através da superfície. Que ele não tem através, não andou, foi de um lado para o outro, ele está lá parado espetando. Tudo bem isso? E, por incrível que pareça, essa informação do espetamento, ela tem muita substância física, que é isso que a lei de Gauss explora. Só que a gente não está acostumado a falar em vetores espetando superfícies. Só esse que é o problema, então tem que aprender isso. Só agora um problema bem mais interessante do ponto de vista físico, que é o seguinte. A gente pega uma carga elétrica. Agora a gente está se movendo em direção à lei de Gauss. Pega e coloca uma carga elétrica aqui na origem do sistema de coordenadas. E aí eu vou pegar... A carga elétrica está aqui. Eu vou pegar uma superfície aqui, ó, no eixo Z, uma circunferência em torno do eixo Z, com essa cara. Tudo bem? Ou seja, esse desenho que eu vou fazer lá, ele tenta representar o seguinte. Isso aqui é uma superfície matemática que tem essa forma que eu quero.
superfície circular, no centro aqui. Essa distância aqui eu vou chamar de H, esse raio aqui eu vou chamar de A. Ou seja, se daqui for o eixo Z, essa superfície está assim, ó, em volta do eixo Z aqui a uma certa altura. Só isso. E o que eu quero agora é calcular o fluxo de campo elétrico sobre essa superfície. Vou apagar isso aqui. Só definição de fluxo. Agora, de que vetor? O campo elétrico igual a E escalar, usando as cores de antes, mais ou menos. Escalar M ds. Sendo que E agora é dado pela lei de Coulomb. E aqui, sobre 4 com 0. Só nesse problema aqui, voltei e escreve genérico. E a gente tem picado esse vetor RP de ultrapolho. Hoje ficou azul. Só assim para lembrar disso aqui, essa convenção. O campo elétrico depende de duas coisas. Depende do ponto onde eu olho o campo e depende do ponto onde está a carga. E depende dessa diferença desse jeito. Pergunta, nesse problema, quanto que vale R Q? Só onde que está a carga? Então, nesse problema, aqui, RQ igual a 0. A carga está distribuída, desculpa, a superfície que eu quero olhando é essa daqui. E o que é RP? Então atenção nisso daí. Só o que é RP nesse problema? Eu não quero calcular o campo num ponto genérico. Se isso aqui é um pedaço da superfície aqui, assim, eu tenho que ter esse RP tem que estar sobre a superfície. Tudo bem? Tem que nascer na origem lá e morrer na superfície lá em cima. Tudo bem isso? Opa. Obrigado. Então, o RP, como tem simetria cilíndrica desse problema, vou escrever que RP vai ser um R em coordenadas cilíndricas, um vetor assim. Tudo bem? Nesse plano, mais ZK. Sim? Então, RP é esse vetor aqui, que ele borda aqui nesse ponto. Tem aqui. E mora num ponto da superfície.
descreve o vetor E. Pergunto, para onde que aponta o vetor E aqui? Ele aponta assim, né? Se a carga for positiva, tudo bem isso? Ele aponta para a carga sobre o disco. Então é o seguinte, tudo bem, parece que você está entendendo isso. Vê se você está entendendo mesmo o que eu estou falando. Falando o seguinte, ó. Eixo Z, superfície do disco, tudo bem? RP, esse vetor aqui, genérico, é o que sobra, o campo elétrico é a vareta depois do disco, tudo bem isso aqui? Sim, ele aponta em cada ponto numa direção diferente, tudo bem isso aí? Então, como a carga está aqui, na origem, a carga aponta, o campo aponta assim. Ele é mais forte aqui no meio porque está mais perto. A flecha é maior. Vai indo para cá, a flecha fica menor. Sim? Então, RP é isso. Quanto que vale... O que eu preciso para calcular o fluxo agora? Então, isso aqui me define esse pedaço. O que é N nesse problema? Oi? Eu não entendi. Aquele R do LP igual a R mais CK, aquele R é o quê? Ah, tudo bem. O que é o R, esse R aqui? Esse R aqui é essa distância do ponto calma. Só P é esse ponto, origem. Tudo bem? Ponto P, faz de conta que está aqui na ponta. Assim. Ponto P é esse ponto aqui. Sobre o disco. Pergunto, o que é ZK? ZK é esse vetor aqui, ó. O que é o outro, o R sem adjetivos lá? É esse vetor aqui, ó. Tudo bem? Esse aí vai ser definido em função de XY? Pode ser, mas nesse caso não vai precisar. Mas se você quiser, só a pergunta dele. Se eu quisesse, mas aqui eu não vou precisar, mas eu poderia, se quisesse, escrever isso assim. Legal. Pega a sua pergunta. Nessa linguagem, o R em módulo é essa distância aqui. Tudo bem? Aquele R, esse R aqui é isso daqui. E aí, se você quiser projetar um eixo XY, você projeta desse jeito, está certo, pode fazer. Sua pergunta? Mais pergunta? Ok, calcular o fluxo. Preciso de N. O que é N? Só N aponta para onde? Para cima, tudo bem? Reversor K. Tudo bem, podia apontar para baixo, vou escolher para cima. Mas de qualquer jeito ele está no eixo Z. K. DS. Então, o que é DS? DS é o elemento de área aqui. Esse elementozinho aqui de área. Dado por dr, que é essa distância aqui, vezes r de θ, que é essa distância aqui.
Só sem isso. Oi. Uma aproximação muito. Não? Não fica uma aproximação muito. Aproximação? DR vezes R. É, você está aproximando isso daí por Um quadrado. Um retângulo. Fica um pouquinho, seria melhor fazer assim. Não, como é que eu poderia fazer isso? O que você está falando é o seguinte, se você, isso é genérico, se você pegar um círculo assim, olhar qualquer círculo, qual é o tamanho disso daqui? Desse quadrado? Aqui é dr, e aqui, r de θ. Pessoal, olha esse problema desse ponto de vista. Quanto que vale esse lado aqui? Se daqui for r. Esse lado aqui vale R de θ. E esse lado? Esse lado aqui vale quanto? Se você quiser levar em conta essa diferença. R mais dr de θ. Tudo bem isso? E aí você vê o que está acontecendo. Que a diferença entre isso e isso é infinitésimo de segunda ordem. E aí você despreza isso. No limite que vai para zero, isso aqui é desprezível. Tudo bem? Então a gente pode aproximar isso aqui por um quadrado, por um retângulo. Só mais perguntas? Então o fluxo do campo elétrico d φ de E vai ser E, que é aquela coisa lá, Q sobre 4πε0, RP menos RQ, RQ é zero, só essa parte branca aqui, R mais ZK, embaixo R2 mais Z2, 3 meios, tudo bem? Isso aqui é simplesmente o vetor E por enquanto. Aí eu tenho que escalar K. Isso aqui é o N. E ainda tem que multiplicar por R dr dθ. Aí você faz o produto escalar. Quanto é que dá K escalar R? Só para onde que aponta R? É um vetor horizontal. Sim, K vertical, isso dá zero. Então, isso daqui simplesmente fica Q, agora parar de usar cor, 4πε0, Z, R2 mais Z2, 3 meios, R, dr dθ. Conceitualmente, o que é isso? É o fluxo sobre esse pedacinho aqui. Você vê o seguinte, o campo elétrico é assim, e o N é ortogonal, não é paralelo a ele. O N é isso. Sim. Então, esse aqui é o fluxo sobre esse pedacinho. Agora, o que eu tenho que fazer é integrar sobre todos os pedacinhos e pronto. Então, φ
G igual a Q sub 4y0 integral. Tem duas integrais a serem feitas. Só antes de ir para frente, por que não tem uma integração em dz nesse problema? Pergunta sobre o que eu estou integrando? Estou integrando sobre a superfície laranja. Tudo bem, até vou pintar isso aí. Então a integral é feita sobre essa superfície aqui. Professor, Um momentinho só, por favor. eu não entendi aquele passo ali. Esse? Multiplicando pelo de cima para baixo. Multiplicou pelo... Então, o que eu fiz? Qual é o caráter vetorial desse pedaço inicial? Deixa eu colocar uma chave aqui. Isso aqui é o campo elétrico. Isso aqui é normal. O caráter vetorial do campo elétrico está dado por esse pedaço aqui. O resto são números. Tá, aí o que eu tenho que fazer? R escalar K e K escalar K. Certo? R escalar K dá zero, que são ortogonais. Pega aquele R ali, faz escalar K e dá zero. Sobra só a componente Z. Tudo bem? Só Z é branco ou laranja? Só Z é um número fixo? É o que eu tinha chamado de H aqui. É verdade. Mas deixa Z lá. E aí, R2, que é laranja, mais Z2, 3 menos. Integral em θ, não tem nada que depende de θ, isso aqui dá um 2π, simplesmente. Esse 2π é integral em dθ, desculpa, vou colocar os extremos aqui. E aqui de 0 até 2π, e integral em R de 0 até A. Integral de 0 até A, dr. Deixa eu colocar mais uma coisa para fora, que é o Z. Só assim, Z é constante, na integração vai para fora, e fica integral de 0 até A, dr R sobre R2 mais Z2. 3 vezes. Essa integral é fácil porque basta a gente chamar U de R2 mais Z2 e du então fica 2R dr. Então essa integral aqui fica sendo igual a Q 4π0 2π Z menos 2 sobre R2 mais Z2 raiz aqui tudo bem? Isso aqui é a integral daquele pedaço
pedaço lá. Ah, desculpa, já tinha esse 2 que eu comi aqui. Faltam 2 embaixo. Só, desculpa, tem um 2 aqui que na hora que eu escrevo a integral u eu preciso dividir por 2. E esse menos 2 é o resultado da integração. Oi? Desculpa? Apareceu um R Esse R. Desculpa. Não, aqui eu errei. Falta um R aqui. Esse R é esse R aqui. A sua pergunta é de onde que veio esse R? A história dele é assim, ele está aqui, aqui, aqui e aqui. Tá. Ali eu esqueci de colocar. Então, φ de E é que só que y zero 2π menos, esse menos é essa, menos 2 por 2 aqui, z o extremo superior é R2 mais E2, extremo inferior desculpa, aqui. Agora eu faço Z igual a H, que é aquela altura lá. Esse número aqui é maior que esse, então eu troco a ordem. Isso aqui é igual a aqui. Sobre 4πy0, 2π, 1 menos H sobre raiz de A2 mais H2. Só dúvida aqui na conta? Pergunta. Eu vou reescrever isso assim. Eu divido isso aqui em cima e embaixo por H. Então fica aqui. Sobre 4πy0. 2π. 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos mais A2 sobre H2. Por que você falou que Z dividido pelo... Oi? Por que o senhor falou que Z dividido pelo módulo de Z? Porque eu estou supondo H uma distância positiva ali entre o disco e a origem. Oi? É o raio do disco. Mas aí. Peraí, desculpa. Fala de novo que eu não vi. O R vetor igual a R no centro do crédito. Não, então um pouquinho só. Seria A. Não. Pessoal, isso aqui é A ou R? Isso aqui é R. Por quê? Porque eu estou num ponto genérico do disco que pode ser qualquer aqui. Tá? E ele vai, esse R pequeno varia de 0 até A. Tudo bem? Então ele tem que descrever todos os pontos do interior do disco também. Se eu pusesse R igual a aqui,
Isso aqui é descrever apenas a borda do disco, não o interior. Professor, não vai dar pena cortar dois. Sim, não. A gente vai cortar alguma hora mais tarde, mas hoje não. Pessoal, é o seguinte, tudo bem. Dúvida na conta? Só dúvida na conta? Tudo bem. Eu pergunto o que isso tem a ver com a natureza. Agora sim que vem o filé mignon, que é o seguinte. Olha isso aqui com força. Só de que maneira que isso aqui depende da geometria do disco. E da geometria do problema, na verdade. Se você olhar número, a única coisa que aparece é A sobre H. Tudo bem isso? E aí o que significa isso? Significa a seguinte coisa, que se você pegar nesse problema, só pegar esse disco aqui, ó. O fluxo é isso aqui. Tudo bem? Agora você pega um disco duas vezes maior, de raio duas vezes maior e vai duas vezes mais longe. O que acontece? Nada, o fluxo não muda. Tudo bem isso? Ou seja, se você vier para cá, isso vale para qualquer proporção que você use. Então, isso significa o seguinte, que o fluxo, na verdade, ele depende do quê? Qual é a grandeza relevante que aparece aqui? Qual é a grandeza relevante? Razão, área distante. Oi? Quem está falando? Razão, área Quem tá distante. falando? Oi? Razão, área distante. Tudo bem, que é o que está dito aqui, mas isso significa o quê? Ele depende do quê? Só ele depende da razão entre as áreas? Não depende. Ele depende de uma maneira esquisita. Sim? Se você olhar para esse problema aqui, isso aqui depende do quê? Da carga, tudo bem, mas depende de mais alguma coisa. Depende de você ter um cone. Só depende da abertura do cone. Tudo bem isso? Ou seja, você tem um cone assim apoiado na carga, aí onde você cortar esse cone aqui, você tem o mesmo fluxo. Tudo bem isso? E é isso aí que a lei de Gauss explora. Ela descobriu uma espécie de constante no mundo. Tudo bem? Sim. Então a ideia que está por trás da lei de Gauss, a lei de Gauss vai se formular em termos dessa ideia, que quando você calcula o fluxo de uma carga elétrica, desse jeito aqui, acontece uma coisa meio esquisita e o fluxo não depende nem do ponto onde você está, nem da altura que você está, nem do raio do disco. Depende da razão entre eles. Ou seja, na verdade, isso aqui define o interior de um cone genérico. Só tudo bem isso aí? Então, agora mais uma continha, que é o seguinte.
Eu vou pegar outra superfície. Só dúvida nessa conta aqui? Pergunta. Pega outra superfície. Eu vou deixar esse resultado guardado aqui. Só que com essa cara. 1 sobre raiz de 1 mais A2 sobre H2. Que é esse resultado aqui. Agora eu vou querer mudar a superfície. Você pega uma superfície com a mesma circunferência aqui, só que agora isso aqui é uma superfície esférica, no centro aqui. Tudo bem? Essa borda é a mesma borda que essa. Ou seja, essa altura aqui é H ainda e esse raio é A. Só que agora eu vou pegar a superfície desse jeito aqui. Com essa forma. E agora eu calculo o fluxo de novo. De φ do campo elétrico. O campo elétrico, ele é o mesmo que o anterior. Aqui, quanto que é Y zero? Como é que eu vou usar RP aqui? Agora vou mudar de estratégia, vou usar coordenadas esféricas. Então, nesse caso, eu escrevo RP simplesmente como R. O versor sai daqui, chega aqui. O vetor, desculpa. Tudo bem? Só assim. Ela está centrada, está com o centro aqui na origem, sim. Ou seja, isso aqui é equidistante da origem. Quanto é que vale N nesse problema? Antes disso, ds. ds, eu tenho que pegar essa superfície aqui. Só quanto é que vale ds? Essa distância aqui é R de θ. Esse lado. Que é esse lado aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui é R de θ. Que é essa distância aqui. Só desculpa, aqui é um R maiúsculo, né? Que é o raio da esfera agora, que não é variável, mas é R3. R de θ
essa distância aqui é associada a esse movimento aqui, e ela é R seno θ de φ. So, N vale quanto? So, o que é N? Aqui é o versor K. Aqui é o versor K? Não. Aqui é o versor R, radial. Tudo bem isso? Sim. Só dúvida nisso? Então, esse aqui é o campo elétrico. Escalar N, que é R, chapéu, vezes R2 seno θ de θ de φ. Desculpa, eu não entendi. Esse R de N, Aqui. ele não devia ser o Rzão? Nossa, Não, é o seguinte. Tem dois R's, o R grande e o R vetor. Só que o que é o R vetor? O R vetor é o seguinte, se você tiver a calota esférica aqui, você faz isso aqui define uma esfera, uma calota esférica que é assim, tudo bem? Superfície assim. Isso daqui é o R pequeno chapéu. Por que ele não é o R grande? Porque R grande é uma distância, não é um vetor. Isso daqui é o R grande. Tudo bem? Mas na hora que eu mudo a posição, eu estou com outro vetor R pequeno. É que quando eu sei que tem que ser normal a superfície, não é? Se, que nem, por exemplo, essa esfera for de raio muito pequeno e estiver muito longe, Não. sempre, Eu estou supondo, como o seu colega perguntou, essa esfera aqui está centrada nesse ponto. Ah, desculpa. Tá. Só isso é importante, todo mundo. Essa esfera aqui está centrada aqui. A minha pergunta é parecida, mas é diferente. Nesse R grande ao cubo, não deveria ser Rzinho, porque é o módulo da distância da carga, do ponto até a carga. Só Pois é, mas quando você está sobre essa superfície, o módulo da distância é sempre igual. em relação à origem. Que essa superfície, a laranja está centrada aqui. E a carga está na origem. E a carga está na origem. Ou seja, quando eu faço isso, a ponta da vareta está sempre sobre a superfície e ela tem sempre o mesmo R grande de todos os pontos. Tudo bem? Só assim. Ok. Indo em frente. Quanto que dá R pequeno escalar R chapéu? Quanto que dá esse R vetor escalar isso aqui? R grande, tudo bem? Então, aí você vê que isso aqui fica Q sobre 4πε0 R sobre R3 R2 seno θ de θ de φ.
Sim? E aí acontece a coisa que é super importante na lei de Gauss, que o R cancela, some. E aí isso aqui depende apenas da integral angular. Então, define, fica dado por Q sub 4π0 a integral sobre os ângulos. Integral de θ, integral de φ, seno θ, isso. O que está falando? Oi? Fluxo total. Né? Fluxo total, obrigado. Ainda tem um erro aqui. Extremo de integração 0, 2π. Sua integral de na variável θ, de quanto a quanto? 0 a π? Não. De 0 até esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ0. Θ máximo. Isso aqui dá 2π. Integral de θ seno θ dá menos cosseno θ. De 0 a θ0. Ou seja, Q sobre 4π ε0, 2π. Colocar o extremo de baixo primeiro, 1 menos cosseno θ0. Só quanto é que vale cosseno θ0? Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui. Isso aqui vale A. Certo? Isso aqui vale R. Isso aqui vale H. Isso aqui é H. Então, cosseno θ0 é H sobre R, ou, alternativamente, H sobre raiz de A2 mais H2, ou 1 sobre raiz de 1 mais A2 sobre H2. Tudo bem? E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem o mesmo resultado. Só tudo bem isso aí? Pergunta. Então, oi, fala. Eu não entendi muito bem aquele limite de integração do θ. Esse aqui? Ali em cima, né? Esse? Aqui? Isso. Então, 0 a 2π no ângulo φ, que eu faço assim. Certo. Esse daqui, o outro, limite de integração. θ0, eu tenho que varrer a superfície laranja. Eu tenho que sair daqui e chegar até esse ponto. Máximo. Tá? E eu vou chamar de θ0 esse ângulo aqui. Então o zero é o eixo. Por convenção sempre isso. Eu não consegui visualizar porque o senhor falou que é entre 7 até lá em Isso aqui, tá bom. O que é R? É o vetor de tamanho R e aponta na direção R chapéu. Na hora que você produz escala disso com isso, some a direção, sobra só R grande, o tamanho dele. Tudo bem? Só mais pergunta? Então,
o que a gente viu na aula de hoje? Só um segundo. Só me disseram que a aula passada que aquele relógio está atrasado. Quanto atrasado ele está? Alguém me disse? Agora são 9h53. Tá bom, então eu tenho 7 minutos. Sim. Pergunta. Só para arredondar a aula, que isso é importante. O que a gente viu hoje? Viu a noção de fluxo. Tirada da mecânica dos fluidos. Só uma questão de português. Essa mecânica dos fluidos, não dos fluidos. Tudo bem? Mecânica dos fluidos. Se tira essa noção aqui de fluxo do vetor. Originalmente, quando esse negócio nasceu, isso aqui era o vetor de velocidade e a gente estava pensando em água, líquidos e gases se moviam. Mas a gente generaliza isso para um vetor qualquer. Isso aqui é o fluxo do vetor, através da superfície. Esse negócio aqui é uma superfície orientada. Vocês vão pegar a superfície orientada. Você só pode falar em fluxo se você puser a superfície no normal. Se você não puser normal, você não consegue falar em fluxo através da superfície. Tudo bem? Então, só tem noção de fluxo em superfície orientada. Tudo bem, isso aqui é a noção de fluxo. Isso aqui é o campo puro. A lei de Gauss combina essas duas coisas. Noção de fluxo de um campo vetorial com o campo elétrico puro. Você faz isso, o que a gente aprende? Aprende o seguinte, que quando você calcula o fluxo, você acha que eu estou falando de novo, não é repetição. Quando você calcula o fluxo de uma carga elétrica, do campo de uma carga elétrica, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, no primeiro caso, você pode pôr essa superfície de qualquer jeito aqui. Só por favor, isso aqui é que eu vou falar é muito importante, não pensa embora aqui. Isso aqui é o suco da aula. Você põe qualquer superfície plana, dá o mesmo resultado. Aí você pega essa superfície plana, coloca uma superfície por centro aqui, dá o mesmo resultado. Tudo bem isso? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o fluxo está medindo, de certa forma, a quantidade de linhas de campo que existe aqui dentro. Que são sempre as mesmas e fluem da mesma maneira qualquer superfície. Tudo bem isso? Então, a importância do resultado da lei de Gauss é essa daqui. Que a gente achou um jeito de quantificar de que maneira que as linhas de campo fluem na superfície. Pergunta. Isso depende da superfície. Você pega uma carga, a carga aqui. Pega a superfície plana, coloca essa daqui assim, olhar de lado. Coloca essa daqui. Pergunta, o fluxo muda? Se você fizer isso, esse pedaço de lado aqui, o fluxo é zero, tudo bem? Então o fluxo não muda. E aí, moral da história, isso aqui não muda se você fizer qualquer coisa assim. O fluxo é o mesmo. E, portanto, isso aqui, o fluxo é constante. Para qualquer superfície que eu queira. Por exemplo, essa daqui. Sim. Só tudo bem. Então a ideia básica da lei de Gauss que a gente vai ver na aula que vem é essa. Que o fluxo do campo elétrico depende apenas dessa abertura aqui. Porque as linhas de campo fazem isso aqui, e elas atravessam toda a superfície. E vem aqui. Sim. Só tem mais um minuto. Isso vale para a luz. Se fizer uma lâmpada aqui,
vale? Sim e não. Se você tiver um ar limpo aqui, sim. Só olha na marginal poluída. O escrito agora está bom, mas olha na marginal poluída. Certo? O que você vê? Você vê que você deixa de enxergar a luz à distância, a luz de sapato falando. Tudo bem isso? Então, isso quer dizer o quê? Para campo, equivale para luz, tem os raios de luz que morrem no caminho. Eles são absorvidos pela poluição. Tudo bem isso? Então, isso aqui nos informa, isso a gente vai ver na aula que vem, que o espaço é eletricamente neutro. É uma informação que não é bobagem. Sim, uma lente de uma vez que ela saiu da carga, ela vai até o infinito, limpamente, sem obstáculos. Por que isso? E aí, o que vai acontecer no futuro? Estou dizendo no futuro o seguinte: se eu balançar essa carga, essa linha de campo será assim. Ela entorta. Mas sempre a quantidade de linhas de campo usada na carga é a mesma. Tá, e por isso que a lei de Gauss é uma lei geral. Tudo bem? Aula que vem a gente continua.